Eu acredito que um conflito em escala mundial ele não vai ser como nós estudamos, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, não mais. Ele se tornou, a guerra do futuro se tornou uma guerra tecnológica. E uma guerra de embargos e principalmente uma guerra financeira. Se a gente parar para analisar financeiramente falando, a guerra mundial já está em andamento, né? Uhum. Já existe embargo para um monte de país, mas na prática chega um momento que isso não surte mais efeito. Porque eu deixo de fazer negócio com A ou com B, mas de repente eu consigo aquela matéria-prima de outro lado ou ilegalmente, como foi divulgado na mídia ucraniana, né? Aliás, foi na mídia ucraniana por um acaso que eu vi, mas falando que existiam países ali da Europa que continuavam fazendo comércio com a Rússia. E aí descobriram, prenderam o cara, confiscaram os bens e tal. A gente está falando de milhões, tá? De equipamentos eletrônicos. Se a gente está falando de equipamento eletrônico, a primeira coisa que se pensa num país que está em guerra é, pô, meu irmão, o que usa equipamento eletrônico hoje nessa guerra? Míssil, drone e coisas, né, afins. E está acontecendo. O embargo já está acontecendo. Mas vai chegar num ponto que isso não funciona mais. Aí, o que vai promover ali? Quem tem no futuro, né, vamos dizer assim, quem tem mais garrafa para vender, quem tem mais munição para queimar, ou quem tem mais força para demonstrar. Uhum. Eu não acredito que vai chegar num ponto de todos os países se envolverem. O conflito mundial ele vai ficar, na minha opinião, tá? Vai ficar financiado por alguns países, por exemplo, Rússia, Estados Unidos, o próprio Irã, entre outros países, do tipo China. Bom, se a China escolher um lado, seja lá qual for o conflito, tá? O lado que tiver do oposto, meu irmão, tá ferrado. Embargar o outro lado? Porque tudo no mundo vem da China hoje, cara. Essa camisa que você tá usando, se bobear, foi feita na China. Essa aqui também, entendeu? A sua. Tudo é feito na China. Então, assim, se a China, na prática, resolve apoiar um dos lados, seja lá qual for, o outro lado vai ter muito problema. Agora vem a contramedida, né? O contrapeso. Você falou muito bem. Hoje o mundo já tem dois polos, tem dois eixos. E a gente dá até nome aos bois. Sim. A gente fala Rússia, Irã, a tal da China, Coreia do Norte e alguns países menores que acabam se juntando, né? Se aglomerando. Alguns até por questão de sobrevivência na região. Exatamente. Então, no meio dos malucos, tem que... Em contrapartida, do outro lado, a gente tem Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, os países do norte, né? Suécia, Finlândia, Groenlândia, aquilo tudo ali. E alguns países, inclusive, que hoje não tem lado. Acabam pesando mais para a direita, mais para a esquerda, daqui a pouco está no meio, mas uma hora vai ter que se posicionar, meu irmão.